Olá, pessoal! Hoje vamos iniciar mais um Papo Ped, um podcast produzido de pediatras para a família, e nosso tema de hoje será luto materno e perda gestacional. Eu sou a doutora Renata Magalhães Machado, pediatra e nefropediatra e mamãe do Enzo. E eu sou a doutora Patrícia Pacheco, pediatra, também nefropediatra, mãe do Benjamin e do Luca. E a nossa convidada de hoje é a doutora Samara Dantas. Ela é psicóloga perinatal, formada pela Universidade Dom Orione, em Araguaína, e pós-graduada no Instituto Suassuna, em Goiânia, com a doutora Carla Serafo. Bem-vinda, Samara. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, da doutora Patrícia e da doutora Renata. É muito importante e necessário trazer temáticas como essa. E me chamo Samara Dantas, sou mãe de 2 meninas, Luiz e Liz, e sou especialista em perinatalidade, que é tudo aquilo que vai envolver o universo do gestar, do nascer e do maternar. É um trabalho realizado desde as tentativas, até a chegada desse bebê. Então, Samara, nós escolhemos esse tema, porque a gente lida no dia a dia com doenças, com diagnósticos, mas a gente também tem que abordar assuntos subjetivos como esse, pessoal, de cada individualizado, E do nosso dia a dia, com certeza, sempre vai ter alguém que conhece ou que já passou por um momento desse, da perda, do luto, em que sonhos são quebrados, expectativas foram frustradas, É difícil a recuperação, muitas às vezes se prolonga mais do que o esperado. Então, por isso que a gente escolheu esse tema e conhecemos você para lidar, e para até ensinar nós duas a lidar também um pouquinho melhor com isso no consultório. Então, vou começar com uma perguntinha para ti. Como elaborar o luto? Há formas de superar esse luto? Então, no contexto geral, a palavra luto virou um tabu, falar de morte, então, assim, principalmente quando chega na questão de um filho. A nomenclatura para uma mãe uma esposa que perde o marido, viúva, mas um filho, um filho que perde a mãe é órfão, mas a mãe que perde esse filho, não tem, Então, assim, é mais difícil ainda, E o processo se dá, em vivenciar as fases do luto. O luto possui fases, Mas não necessariamente as pessoas conseguem acessar essas fases, Porque realmente nesse sentido do luto na gestação ou um aborto espontâneo, é um luto velado, invalidado, silenciado, Então, assim, há maneiras, de ressignificar, a gente fala nessa elaboração, nessa superação, através da fala, desse cuidado, dessa escuta, desse acolhimento. Então, o processo de luto é vivenciado com essa trajetória de realmente chegar nessa dor. Tem que acessar para poder ressignificar, dar um novo sentido, para vivenciar esse processo, para até as próximas gestações você conseguir não projetar esse filho. E é muito importante porque a gestante que sofre um aborto, que sofre uma perda gestacional, ou aquela mãe que seu bebezinho nasceu e morre logo após ali ao nascimento, as pessoas não valorizam essa dor. As pessoas acham assim, nem conheceu, não viveu, ainda bem que foi agora, não foi quando ele tinha 10 anos, 20 anos, 15 anos. Então, a própria família não ajuda essa gestante, não ajuda essa mulher. Eu falo muito assim, que toda a dor importa, Não importa quanto tempo essa criança foi gerada, Estava ali, se era 3 semanas, 1 semana, Eu acho que a partir do momento que essa mãe recebe esse positivo ali, naquele positivo, às vezes esse filho está sendo gerado há muito tempo, Há quanto tempo ela está esperando, desde o sonho, Sim, então, desde assim, o sonho de ser mãe quando criança. Exatamente. Então, assim, porque ali na infância a gente já brinca de maternidade. Os filhos brincam, eu sou minha boneca, eu sou minha filha, Tem muito disso. Então, assim, a mulher, ela já tem esse sonho, A maioria das mulheres já tem esse sonho de gestar, Então, assim, quando é interrompido,
E quando é invalidado, né, a gente não consegue, ele não é cuidado, né? Então, assim, como que a gente consegue ir adiante se a gente não tem espaço de fala? Né? E muitas vezes, como você falou, é dentro daquele ambiente familiar. Só que, assim, a família, ela está nesse intuito de proteção. Né? Eles não conseguem, eles querem proteger. Então, não falar faz com que, na cabecinha deles, né, que é um resguardo, né? Estou ali nessa... Que a pessoa não vai sofrer, né? Sim. Não tá falando, e, assim, não vai sofrer, não toca no assunto. Sim, minhas clientes me trazem, né? Samara, eu não lembro mais do meu filho. As pessoas, quando eu vou falar, eles mudam de assunto. Mas é difícil lidar com perdas, com dor, com morte. Tem pessoas, né? que nem sabem, né? Sim, lidar, não sabem nem o que falar. Por isso que às vezes acham que ficar calada é a melhor muito forma. difícil. É muito né? difícil. Para quem passa e para quem tá ali, a rede de apoio, né? Às vezes não consegue ser esse apoio. Então, por isso que tem os profissionais, né? Cada vez mais é muito lindo ver a pediatria, né? Aí nesse universo, né? Do gestar e desse cuidado também, né? Porque vocês também recebem, né? Perdas fetais ali, né? Então, é como a gente está dizendo, né? Nós não somos capacitados, a gente não estudou para saber como lidar, as palavras que usar. Então, é com isso que a gente está dizendo. Às vezes a pessoa acha que está ajudando e está piorando a situação. Por isso que é melhor até procurar uma ajuda profissional, né? Para saber lidar melhor com a situação, né? Porque, assim, acessar a dor é ruim, né? De fato. Mas é a forma que a gente precisa para poder ter essa superação, né? Então, assim, você com alguém ali do lado, né? Uma rede de apoio, seja profissional, seja familiar, que possa, às vezes nem precisa falar nada, né? Segurar na mão e falar, eu tô aqui. Pode esvaziar, pode chorar, pode, né? Porque é esse sentimento que a pessoa tem, né? Quando passa por isso. Você quer explodir, você quer, né, sair correndo, quer gritar né? Então, assim, às vezes você é calada, é silenciada, né? Principalmente no caso de abortos espontâneos, né? De perda gestacional, porque foi interrompido ali, né? Aquele processo, um sonho, né? Uma expectativa, né? E essa perda gestacional, ela pode impactar na próxima gestação, né? Com certeza, né? Porque dependendo do tempo, né? Se foi com 3 meses, com 6 meses, né? Ela vai entrar no acesso, né? Ela vai reviver, né? Então, se ela não cuidar dessa perda, né? Ter um acompanhamento, não cuidar do que passou, né? Como que ela vai ressignificar, né? Vai atravessar, né? Ela vai se defrontar com essa vivência, né? É o que eu vejo muito, né, com as minhas clientes, né? Elas falam muito, Samara, tô no mês, tô chegando no dia, próximo ao dia, né, da perda do meu outro filho, né? Então é difícil, então assim, a gente lembra, defronta e aí a gente tem que estar ali, né, dando esse suporte, né, e pensar assim, o novo já está, é um novo filho, né, e é isso. E que tem algumas que até às vezes colocam o mesmo nome, né, do filho anterior, como se fosse gerar de novo aquele filho que perdeu, e não é outra gestação, por isso que é tão importante elaborar esse luto, não é? Sim. Tem que ter muito... acho que é mais fácil essas mulheres que passaram por perdas desenvolver transtorno de ansiedade, depressão na próxima gestação? Sim, é bem esperado, né? O baby blues, né, como a gente estava falando, né? O baby blues, a maioria das mulheres que vivenciam o pós-parto passam, né, por aquele período, que é um período curto, mas é aquela melancolia, aquela solidão, né, e dependendo das intercorrências desse pós-parto, né, às vezes ali essa mulher está com problema no amamentar, né, ou na cesariana, né, passa por uma cirurgia, então tudo é intensificado, né, então assim, é mais difícil ainda, né, então assim, eu falo muito que é uma pontinha do iceberg, né, o puerpério. Né? A gente é muito romantizado, né? Mas a gente tem os desafios, quem é mãe sabe, né? Que é mais embaixo, né? Então, assim, a pontinha do iceberg, a gente não sabe o que vai emergir, né? Então, assim, mesmo que você esteja vivendo a coisa mais linda, né? Que é a maternidade, mas também tem os seus desafios, né? É tudo muito novo, muito novo, né? Então, assim, a gente perde um pouco da nossa identidade mulher, né? Porque a gente passa ali a entrar nesse novo mãe, né? Nessa maternidade, que a gente vai ali, assim, aos trancos, né? Tipo, ai, como que é? Mas, assim, a gente vai se aperfeiçoando daquilo, né? Quando a gente já vê, a gente já está ali conectada com esse filho, né? Então... E assim, Samara, quando é que a gente vai saber que está fora do normal, vamos dizer assim, né? Não sei nem se eu posso usar essa palavra.
mas Que ela não de conseguiu viver o de luto, chamar a né? atenção e dizer, não, algo não está dentro do esperado, vamos procurar ajuda. Porque assim, como eu falei, o baby blues tem um tempo, né? Quando se estende a isso, E ela seria entra... o que é esse estender, mais ou menos? Tem um tempo determinado? Tem 20 dias após, né? 15 a 20 dias após. Sendo que, na minha opinião, eu acho pequeno esse tempo. Porque você ainda, por exemplo, se essa mãe está amamentando, se for uma amamentação assim, mais difícil, ela ainda está nesse processo de dor. Eu acho que né? o primeiro mês é um dos piores, privação de sono, Sim, é tudo tudo, muito... então, né? Então, tudo é vai a reverter. queda hormonal do nada, o hormônio está lá em cima Sim. e despenca. Então, assim, eu acho muito pequeno, né? Tipo, Esse período. 15 a 20 dias o baby blues. Né? Quando se estende, é a depressão, né? E aí, mas eu falo assim, que muitas vezes essa mulher entra nesse conflito de depressão, né? Porque, como eu falei, eu acho pequeno o período, 20 dias, né? A gente às vezes ainda está vivenciando ali, né? É o resguardo, né? O puerpério é uns 40 dias, né? Então, tipo, tá tudo desorganizado ainda. Às vezes essa criança é com um mês que ela vai se adaptar, né, à rotina, numa rotina que essa família for criar, né? E então, assim, aí às vezes vem as cólicas, vai vindo, né? Então, assim, como que fica desorganizado? Então, assim, essa mulher ainda tá tentando ali, né? Então, assim, a depressão, eu falo assim, a gente fala muito no pós-parto, que não tem tempo. O pós-parto falam que o tempo do pós-parto como é que 40 dias. Mas tem mães que vivenciam 2 anos. Né? Sim. Há pesquisas que falam que mães passam vivenciando por 2 anos. Então, assim, né? eu acho que independente do tempo, né? Se for, não sei, uma semana, 10 dias, mas a gente acha que essa mãe está muito além do esperado, né? Às vezes, choros incontroláveis, Sim. pensamentos suicidas ou até com o bebê, Sim, né? sim. Algo que realmente chama muito a atenção, é a hora de chamar, Sim. independente até do tempo, né? Sim, porque às vezes por isso assim, existe o pré-natal psicológico. A gente fala muito do físico, né? Mas eles têm que caminhar lado a lado ali. Porque é esse cuidado durante. Para o pós. Então, é prevenir. Tem que trabalhar a prevenção. Só que, às vezes, a gente já vai tratar ali no pós. Sim. Então, assim, o cuidado... mas por que eu preciso de uma psicóloga durante a gestação? Em Goiânia, São Paulo, tem leis que é obrigatório um psicólogo para... Ele está ali, disponível para gestante. Independente de ter passado por algum trauma. Sim. Porque, assim, são 9 meses. Eu digo que é mais disso, né? Porque 3 meses o bebê está ali. Eu digo que ele ainda está ali conectado com... Né? Um ano, eu falo. Um ano essa gravidez. Sim. Então, assim, é muito tempo. Então, às vezes, acontece coisas diárias na nossa vida. E aqui mesmo, né? na nossa região, é muito difícil, né? Que nem você falou, em Goiânia, em São Paulo, já tem esse cuidado, né? Esse cuidado, né? Mas isso é uma coisa assim muito fora da nossa realidade, eu acho, o acompanhamento psicológico perinatal. Verdade. Então, eu tiro por mim, eu tive um aborto espontâneo, a minha primeira gestação foi bem difícil. Na segunda gestação, eu fiquei com muito medo de acontecer de novo. Daí ainda aconteceu de eu entrar em trabalho de parto na minha primeira, tive que ficar de repouso absoluto. Na minha primeira não, na minha segunda, tá vendo como a gente mesmo... A gente mesmo quase que apaga a primeira, né? Que foi um aborto. Então, eu entrei em trabalho de parto prematuro, fiquei de repouso. Na minha terceira gestação, que eu reconheci... Por ser da área da saúde, que eu falo, eu acho que eu tive transtorno de ansiedade na gestação do Benjamin inteiro, eu acho que eu não fiquei bem, eu acho que eu tive quase que uma depressão pós-parto. Eu fui reconhecendo isso depois, por tantas dificuldades de lidar com meu filho logo depois que ele nasceu. Então, na minha terceira gestação, eu procurei a psicóloga para poder... Então, eu comecei esse trabalho na gestação do Luca todo, né? E as formas que nem você falou de falar, né? Para poder validar o luto, ela me ensinou muito a escrever. Eu escrevia muito. Foi até com a Carla Serápolo que você fez a pós-graduação. E foi muito importante para mim. Sim. O meu pós-parto do Luca foi outro, completamente diferente. Porque, assim, você teve um cuidado, né? Como você falou, eu, né, vi que tinha algo desorganizado. Né? Porque tem essa questão da gente se conectar com esse filho. Né? Eu atendo um público de perdas gestacionais.
né? Eu atendo muita gravidinha que já passou pelas perdas, né? E, assim, elas me trazem muito, que fala assim, Samara, né, a imersão de medo e tudo, né? Eu tenho medo, né? Eu tô com medo de perder, Então, assim, a gente precisa... Eu falo assim que é fundamental ter um acompanhamento, né? Nesses quesitos de perdas, né? Pessoas que vivenciaram isso, porque você não vai saber lidar, né? Você se defronta com aquilo lá, né? E fala... tipo, entender que aquele foi isolado, um caso, né, que aconteceu, não quer dizer que vai acontecer de novo, né? E projetar tudo aquilo que você sentiu no segundo, quinto, e assim, como você falou, a questão do nome, né? É bem comum, né? E, assim, muitas vezes elas engravidam, né? Porque você fica naquele anseio de filhos, né? Você engravida no luto desse filho, né? Que é o que mais acontece, né? Mas aí a gente tem que trabalhar o não projetar, né? Essa criança você separar, gerou, né? E agora é outra criança, é outro filho, é outra gestação. É tudo singular, particular, né? A gente pode ter eu tive 3 gestações, né? Também tive uma perda. E cada uma foi diferente, né? Mas, assim, essa imersão de medo vai vir. Só que, assim, comigo foi diminuindo, né? Conforme eu fui vendo, Luísa chegou. Luísa nasceu bem. Ela nasceu de 39 semanas. Deu tudo certo. Com a Liz, a mais novinha, eu nem lembrava que estava grávida. Você acredita? Eu, tipo, nem falava assim... Meu Deus, então, assim, ela é bem diferente da outra, porque também tem a questão que a gente, os nossos filhos, ali no útero, ele vai criando personalidades e sentimentos conforme a gente está vivenciando aquilo, né? Então, assim, as nossas emoções, elas influenciam. E refletem nos nossos filhos, né? Então, assim, eu vejo que uma é mais assim, a outra já é mais, né? Então, foi a forma que foi gerada também, né? E, então, assim, a gente tem que cuidar desses sentimentos. Eu não tive essa... Eu não cuidei, né? Eu sou psicóloga, mas eu não cuidei como tinha que cuidar, né? Mas, assim, hoje, através dessa dor que eu tive, eu quis ajudar e cuidar de outras mulheres. Não, eu acho muito legal, né? Um tema, se a gente for deixar, a gente vai ficar horas aqui conversando e falando da nossa experiência de mãe, de paciente, de cliente. Como a gente está dizendo, aqui nós temos 3 mulheres e 2 vivenciaram perdas gestacionais. Então, é muito comum, né? Muito do nosso dia a dia mesmo. Tem até eu fiz um post, né, outro dia, né? Que a Fernanda Lemes, eu não sei se vocês viram, né? Que teve um podcast dela no Mil e Uma Tretas. Vocês já ouviram? No Instagram? Não. É bem legal. Ele é muito conteúdo de mulher, puerpério, né? Então, lá ela falou, ela perdeu um filho, né? E, assim, as pessoas falam normal. É normal. Não é normal. É comum. É comum. Né? Então, a gente não pode normalizar isso. Sim. Isso é o problema está aí. Quando você normaliza, você invalida. Né? Então, eu falo sempre, quantos filhos você teve? Você teve alguma... Né? Quantas vezes você engravidou? Então, assim, pega seu filho. Né? Você teve esse filho. Né? Então, assim... para poder ela se conectar com esse outro, né? Porque muitas vezes você nem consegue, com medo de perder aquele filho, né? Clientes assim, Samara, eu não comprei nada ainda no 6º mês, porque eu tô com medo de perder. O outro foi no 6º mês. Então, assim, é difícil, né? Difícil tá revivendo, né? E não tem como, assim, infelizmente, eu queria muito poder ter uma maneira de não lembrar, de não tocar. Mas para a gente ressignificar e para a gente poder se conectar com esse filho. Porque tem isso. Né? Às vezes você ainda está naquele outro processo e tentando, né, com esse filho aqui carregando né, e todo o tempo chorando pelo outro. Então, assim, tem que cuidar de uma coisa de cada vez, se for possível, né? Porque aí tem o bebê arco-íris, né? Que é esse filho sendo gerado após essa tempestade. Então, a gente tem que cuidar desse bebê arco-íris, tem que cuidar desse filhinho que virou um anjo, né? Então, é isso. Eu queria falar só mais de um ponto. Aquela mãe que perdeu o filho ali logo após o nascimento, ou que às vezes nasceu morto, né? Sim. O que você acha assim, em teve relação à despedida? Parir, né? Que teve que parir. Ela precisa se despedir daquele filho. E muitas vezes a gente vê nos hospitais que não dão oportunidade nem para essa mãe se despedir desse filho, nem olhar esse bebê que acabou de nascer e que morreu. Tá mexendo comigo. Acontece às vezes até do bebê ir para um outro hospital, de precisar para UTI, a mãe teve uma cesárea, está internada, esse bebê morre e ela nunca nem viu o seu filho. E às vezes
até pergunta, dá a oportunidade de, você quer ver? Às Sim. vezes a mãe naquele momento diz, não quero. Sim. A gente nem sabe o que é o melhor mesmo, né? Se a gente é- insiste, a gente dá um tempo para ela. Porque assim, a maioria das mulheres, né? Artigos e tudo, né? E física, né? Mulheres ali falam muito desse lugar ali no parto, na sala de parto, da sala de parto, né? Que muitas não se sentem acolhidas nesse lugar, né? Porque às vezes até a equipe mesmo não dá conta daquele choro, né? Não dá conta, porque é difícil, né? Cada pessoa tem uma forma de lidar, né? Mas assim, a gente atravessa a gente é ser humano, né? Então assim, às vezes a única coisa que ele dá conta de falar é: não chora, você vai ter outro, né? Ou então você é nova, né? Então assim, às vezes não tem um lugar dessa despedida. E é importante. Eu falo que é essencial. Porque, assim, muitas vezes ela não está dando conta, né? Ela está sofrendo ali, chorando, parindo esse filho. Conseguiu processar ainda o que aconteceu. Sim, parindo esse filho e, ao mesmo tempo, perdendo esse filho, né? Sim. Vai com essa barriga pro hospital. Nossa. Se olha com essa barriga, vai com o enxoval pronto para ganhar esse filho. Ela quer trazer o filho de volta, né? Ela vai encontrar esse filho. E esse filho fica lá, né? E ela volta com essa bolsinha, né? E quando chega em casa, muitas vezes não tem mais nada, né? Porque, assim, a proteção dessa família acaba que piora a situação, né? Porque, assim, essa mãe, essa família, esse marido é que tem que cuidar desse processo de ter que guardar quando ele der conta, né? Porque é difícil mesmo. Então, assim, a despedida, né, da forma que essa mulher conseguir, né? Por isso precisa de ter pessoas ali, falar: você quer ver seu filho, né? Porque a maioria me contam que não viram. Sim. Né? A Samara ficou, eu foi assim a minha história. Eu não consegui ver, então ficou algo em mim. Como que era meu filho? Então assim, eu gerei 6 meses meu filho, então como que era? Então fica aí essa parte faltando, né? Porque quando você vê, você concretiza, você sabe como que é. Ele parece né? Ele tem isso, tem aquilo. Porque eles já são formadinhos, dependendo do tempo. Né? Os dedinhos, tudo. Então, assim, é difícil. Mas se você tiver um apoio, alguém que falar: vamos, eu vou com você. Eu seguro na sua mão e a gente vai juntas. Né? E muitas vezes essa mulher não dá conta, mas assim, a equipe pode fazer algo. Faz um registro, tira uma fotinha, escreve algo. Se tiver cabelinho, tira uma mechinha, faz o pezinho. Né? E um dia essa mulher vai querer. Você pode dizer: olha, talvez você não consiga lidar com isso, né? Mas eu tô aqui com algo do seu filho. Fica até arrepiada. Não, eu já tô com vontade de chorar aqui. Mas, né? Então, assim, eu tenho algo do seu filho. Quando você estiver preparada, pode vir que eu tô aqui para te entregar. Então, assim, eu sentia falta disso, você acredita? Eu queria ter tido isso. Porque eu não sei como foi meu filho. Né? Eu tenho 2 meninas e foi meu menino homem. Então, assim, eu queria saber como que ele era. Né? Então, assim, ficou essa falta. Né? Eu tenho 2 filhas. Não, assim, um filho não substitui o outro. Isso é fato. Né? Então, assim, tem a Luísa, tem a Liz, mas eu tenho o Benício. Né? Que foi gerado, foi amado, muito esperado. E eu não vou falar, eu superei. Eu acho que eu consegui elaborar, ressignificar, dar um novo sentido. As minhas filhas sabem, a gente não pode esconder. A gente tem que falar. Minhas filhas sabem da história. Então, assim, gente, quando a gente fala, a gente sara. Quando a nossa boca cala, a gente adoece, né? Isso é comum, gente, né? A gente escuta muito falar. Mas a gente precisa vivenciar, pôr em prática isso. Né? Então, assim, a despedida é dolorosa, dói muito acessar isso. Né? Mas a gente precisa de alguém... Né? Vocês que estão ali, eu sei que são mães, vão atravessar. Mas às vezes essa pessoa não tem ninguém, né? E às vezes vocês estão ali, eu não vou dar conta, mas eu vou, né? Segurar na mão, vamos, eu vou com você. Né? Então, assim, porque fica concreto. Quando você não vê, fica assim, né? Não fica no espaço, eu digo assim, porque não concretiza. Então, quando você não concretiza, você não consegue, né, passar essa fase, né?
Nossa, Mara, foi lindo, foi maravilhoso, foi emocionante. Né? E você ensinou até, eu creio que a gente aprendeu aqui muito também, como lidar, porque a gente lida isso no dia a dia, sala de parto, a gente vivencia essas perdas. Eu nunca tinha pensado em fazer isso, em tirar uma foto, achei né, lindo. fazer um registro. Sim. Perfeito. Fazem cartinhas, né? Já tem, às vezes, umas mensagens já, né? Não, lindo. Simbólica e o pezinho, a mechinha, ótimo. cola ali no papelzinho. É muito importante. Não. Porque às vezes é o que ficou. Então, quando concretiza, você tem algo do seu filho. Quando não, é muito difícil. Porque aí que é silenciado. É solitário mais ainda. Porque quando você tem algo, né? Eu tenho clientes que ela tem o tercinho, tem o cantinho do filho, ela fez um... Porque falam muito de rituais de passagens, né? Que a mulher, às vezes, muitas vezes, ela não consegue enterrar esse filho, né? Porque ela tá ali, no hospital, não tem como sair, né? Então, assim, às vezes é a família que vai, né? Então, assim, às vezes a mãe nem sabe onde é que tá enterrado, porque às vezes a família quer proteger, né? É esse cuidado que eles têm, né? Mas a gente precisa falar assim, não, eu preciso acessar. Não hoje, se eu não der conta. Mas um dia a gente precisa entrar, né, em contato com isso para ressignificar, né, para curar, né? E é isso. Muito obrigada, Samara. Imagina, eu que agradeço. Pelos ensinamentos e espero que cada vez mais a obstetrícia, né, a pediatria e toda a equipe de enfermagem, todo mundo valorize, né, essa questão da psicologia durante o pré-natal, no pós-parto, né? Sim. Porque eu acho na assim sala que de parto na sala de também, parto sim. é fundamental. A gente acha assim essencial. que por que na sala de parto? Mas tem muito, o ambiente externo acontece muita coisa, muitas distrações. Você tá ali, por exemplo, no parto cesariana, você tá ali, né? Então ter rede de apoio, né? Família, marido, e ter um profissional que vai te ajudar, né? Porque eu falo muito, eu tenho muita coisa para falar, gente. É muita coisa. Então, assim, quando a gente fala de uma coisa, já vem outra. Por exemplo, tipo assim, quanto é importante você fazer um planejamento de parto, né? Lá onde eu morava em Araguaína, né? Tem pediatras fazendo isso. O planejamento de parto, achei lindo. Eu estava fazendo um acompanhamento de uma amiga, né? E aí eu falei para ela, você já viu o plano de parto? Vamos fazer seu plano de parto, né? Porque o psicólogo ele também pode dar esse suporte, trabalhar junto ali, né? Como que ela idealiza esse parto, né? Mesmo que seja, não importa a via de parto, né? Mas como que ela pensa nesse parto, né? Então, assim, você quer colocar uma musiquinha, você tem música do bebê, vocês têm, tipo, uma história, tu e seu caso. Ela botou rock, né? Porque o marido gosta de rock e ela também, então ela escutava muito rock, botou rock, né? Então, assim, a equipe estava ali para a chegada desse filho, para esse encontro. Porque há muitas distrações, às vezes a pessoa, muitas vezes há travas emocionais, assim, falar de parto, né? É muito complexo, porque às vezes aquela mulher não consegue parir, porque um comentário de um enfermeiro, de alguém, travou ela, né? Então, assim, como que é minucioso, né? Como que é peculiar esse lugar, né? Então, assim, às vezes nos trava. E, assim, falar de parto é muito... é um universo de coisas, né? Então... É verdade. Não, gente, então é isso, né? Obrigada mais uma vez. Imagina, Samara, foi maravilhoso. Eu que agradeço. Então, foi muito bom. Como a gente sempre pede, que vocês nos sigam, curtam, ativem o sininho, dê sugestões, pode deixar comentários, se gostaram, se não gostaram, se tem alguma sugestão. E até o próximo Papo Pede. Até logo. Tchau. Tchau, tchau.